o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Meus irmãos, nós poderíamos estar concluindo aqui, está encerrando o culto, né? Que Deus já tem ministrado ao nosso coração nessa noite, foi o que realmente estava no coração dele. Mas, enquanto havia aqui a ministração de louvor, me veio assim um texto bastante forte no meu coração, para nós podermos estar aqui meditando nesse texto da palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, e eu quero estar falando aqui, nesta noite, sobre um tema, das trevas para a luz. É o tema que nós vamos estar falando aqui. Segunda-feira, na nossa visita, eu falei sobre esse assunto, e quando eu estava ali, né, no período de louvor, esse assunto falou bastante forte no meu coração, das trevas para a luz. E quando nós passamos a entender que nós nascemos nas trevas, e eu falei lá na visita que nós estavam lá, eu disse, os irmãos que estavam presentes se lembram, todos nós nascemos mortos. E houve talvez assim um susto na hora, né? Mas a Bíblia, veja o que a Bíblia diz aqui. Efésios, no capítulo 2, versículo de 1 até o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então aqui já está respondendo aquilo que eu disse. Todos nós nascemos mortos. E a Bíblia fala que Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar. Pai, acabamos de ler a Tua palavra, e nela, Senhor, nós aprendemos aqui aonde está sendo revelado o Teu amor a todas as pessoas. Senhor, nós queremos aqui nesta noite estar aprendendo do Senhor coisas novas para nossas vidas, Senhor. Por isso eu quero orar nesse momento. Fala conosco, nos orienta, nos ensina, revela, Senhor, para nós a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, nesse texto aqui, nós aprendemos aqui algumas coisas que são bastante importantes para nós. E esse texto ele está mostrando aqui, principalmente ele está sendo dividido aqui em três pontos. O primeiro ponto aqui está mostrando da situação do ser humano.
do homem sem Deus, da pessoa sem Deus neste mundo. Por isso que o tema de hoje é das trevas para a luz. O que é treva? Treva representa pecado. Luz representa o perdão, a graça de Deus, o amor de Deus em Cristo Jesus que foi revelado para o ser humano. E nesse texto aqui, o versículo 1 até o versículo 3, aqui está mostrando, primeiro o versículo diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. O ser humano é formado de corpo, alma e espírito. O corpo, com Cristo ou sem Cristo, ele está vivo. Enquanto está pulsando o coração, ele está vivo. Agora, o espírito, sem Cristo, ele está morto. É o que diz aqui a Bíblia. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O homem sem Cristo, o homem está morto no seu pecado. E aqui a Bíblia diz que todos nós andávamos outrora, antes de conhecer a Cristo. O ser humano, ele é dirigido pelo impulso ou pela vontade da carne, leva ele a praticar, leva ele a fazer coisas que é movido, que é dirigido pela nossa carne. Diz aqui a Bíblia que todos nós andávamos outrora, isso é passado. No momento que agora eu estou em Cristo, diz a Bíblia, Ele me deu vida. Agora tenho vida em Cristo. O meu passado, diz aqui a Bíblia, que eu andava outrora segundo as inclinações que havia neste mundo, segundo o desejo da minha carne. E meus amados, por isso que quando Deus hoje trouxe aquela palavra aqui, né, ministrando ao nosso coração, através do nosso irmão Tiago, né, uma palavra de Deus, quando estava falando ali, já estou crucificado, agora já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse meu viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Diz aqui o nosso texto, que Jesus ele veio para me dar vida, e uma transformação. Agora diz aqui também, entre os quais, no verso 3, entre os quais todos nós andávamos outrora, no passado. Dentro desse texto aqui, o que nós aprendemos? Aprendemos a situação do homem natural, o homem sem Deus. Nesses dias nós estamos vendo aqui, dias, né, que é comemorado a festa da carne, o carnaval, e a gente vê, e eu estava ontem meditando e orando, e a gente começou assim a perceber, e me veio assim na minha mente, o poder de Satanás está agindo nesses dias com uma força muito grande, para poder agir na vida das pessoas. E eu estou me lembrando agora, um pastor há uma época atrás, ele me disse, que ele não fecha a igreja dele nos dias de carnaval, ele não fecha, diz ele que nos dias de carnaval, ele traz o povo, ele convoca o povo para poder vir adorar a Deus, porque existe uma força diabólica que está nesses dias agindo de uma maneira tão grande. A população está sendo movida por uma força espiritual que leva eles a se embriagarem, a se drogarem, a se prostituírem, que nesses dias é os dias que mais são feitos esse tipo de coisa. Ontem eu vi uma coisa aqui na rua, no meio da rua, que aquilo me deixou assim até triste de ver aquela situação. Um pai com uma criança, eu imaginei mais ou menos a criança de uns 6 para 7 meses, no colo, e ali aquelas músicas hoje que está aí, é uma baixaria, que destrói, né, para destruição do ser humano mesmo.
E o pai estava lá, né, com aquela criança no colo, e aí ele ficava com aquela dancinha deles lá, que o pai quase se arrastava no chão e levantava. Pensei, misericórdia, que caminho terrível que está levando essa criança. Mas o que é isso? A Bíblia diz, é o caminho, que é o curso deste mundo, são o ensinamento que há neste mundo, que leva a pessoa a viver longe dos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Então diz aqui, dentro do nosso tema de hoje, das trevas para a luz. Quando nós chegamos aqui no versículo 4, o versículo 1 até o versículo 3 está mostrando aqui a situação do homem sem Deus, o homem natural. Ele é levado pelas suas paixões carnais, ele é levado pelos seus desejos, ele é influenciado por essas coisas que há no mundo. Mas diz aqui a palavra no verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Nós aprendemos aqui na palavra, a misericórdia de Deus que é tão grande, com o grande amor dele que nos amou, porque nós estamos perdidos, ele nos trouxe das trevas para a luz. Isso é o amor de Deus, é a graça de Deus que nos alcançou e nos trouxe agora para o reino dele. Agora, meus amados, e uma vez que estamos no reino de Deus, diz a Bíblia, o diabo, vosso adversário, ele anda rugindo, procurando alguém para devorar. O propósito, o alvo do diabo, é procurar essas pessoas que outrora estavam vivendo no curso deste mundo, que outrora estavam vivendo segundo o ensinamento que há neste mundo, segundo a sua carne, o desejo da sua carne. O propósito dele agora é levar essas pessoas a viverem novamente. E diz a Bíblia que ele está rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Mas a Bíblia ela fala também que é para nós resistir, que é para nós ser sóbrio, para ser vigilante, que é para nós resistir a ele. E meus amados, o diabo, ele está feliz com quem agora está vivendo os prazeres da carne, mas ele está revoltado com aqueles que estão buscando a face do Senhor, que estão buscando a presença do Senhor, que estão dizendo, eu não quero mais viver, nem quero mais pensar sobre essas coisas. Uma época atrás, todos os anos, né, eu olhava, a gente ligava a televisão, quantas vezes eu chegava do culto, e pegava lá, ligava a televisão, para poder ver, né, o que estava acontecendo nesses dias, assistia jornal para poder ver quantas pessoas que tinham morrido, quanto acidente. E um dia eu estava lá em casa, né, e o Espírito Santo ministrou profundamente no meu coração. Você está vendo aquilo que o diabo está realizando nos dias de festa da carne. Aquilo chegou a me chocar o meu coração. Eu fui lá e desliguei a televisão na hora. E realmente é isso, meus amados. Você está vendo coisas que pessoas estão ali sendo movidas, usadas pelo poder do diabo. E muitas vezes nós, os cristãos, estamos lá, contemplando aquilo que o diabo está usando pessoas no reino dele. E daquele dia para cá, quando começava a ver propaganda de carnaval, eu controle desligava. Porque são pessoas que estão ali servindo a ele. Não é mais o meu desejo, não é mais ver tais coisas assim. Agora, continuando o texto, diz aqui a Bíblia, Deus sendo rico em misericórdia, com o grande amor que nos amou, e ele fala, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com quem? Com Cristo, ele nos deu vida. E Jesus, ele disse, eu vivo, vós também vivereis. Jesus, ele disse isso depois que ele havia ressuscitado, eu vivo, vós também vivereis. E ele estava falando, depois que ele tinha ressuscitado, ele estava dizendo, olha, eu tive vitória sobre a morte, sobre o poder do inferno, eu tive vitória, eu vivo, vocês também podem viver. E meus amados, Cristo, ele diz, como diz aqui a palavra,
que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos dá vida, isso é, uma vida de vitória. Uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida de vitória sobre os desejos da nossa carne. A nossa carne ainda tem desejo de fazer coisas erradas. Não diga que sua carne não tem desejo. A nossa carne tem. Mas quando, na medida que você vai crucificando os seus desejos, já estou crucificado. Na medida que você vai crucificando os seus desejos, e você vai dizendo, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Eu quero me render a Ti, eu quero viver perto do Senhor. Você vai alcançando vitória, e a vitória ela vem dia após dia na nossa vida. Por isso que é importante, a decisão ela é nossa. A decisão é nossa. Eu tenho que decidir e aceitar aquilo que Cristo fez por mim. Por isso que o texto ele diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo, uma vida vitoriosa. Nunca deixa o diabo lançar na sua cabeça que você é um derrotado, que para você não tem vitória, que para você não tem saída. Não aceita isso. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. É possível. É possível nós alcançarmos vitória. Não importa da situação, da onde que você saiu. Não importa. O importante é que Cristo agora quer te dar vitória. E aqui a Bíblia fala que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E essa é a vida que Ele nos quer dar, dia após dia, uma vida vitoriosa, de vencedores. Essa é a vida que Ele nos oferece. Outra coisa importante que nós aprendemos aqui nesse texto: ninguém é salvo por aquilo que faz. Ninguém é salvo por aquilo que faz. Eu não sou salvo porque eu sou um pregador do Evangelho. O Ademir não é salvo porque ele é um ministro de louvor. Ninguém é salvo por aquilo que ele faz. Nós somos salvos pela graça de Cristo, pelo amor de Deus, pelo perdão que Cristo alcançou por nós na cruz do Calvário. Nós somos salvos. Diz aqui a Bíblia no verso 8, ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Nós somos salvos mediante a nossa fé. No momento que eu creio que os meus pecados estão perdoados, sou salvo. Jesus ele disse, quem crê em mim tem a vida eterna. No momento que a pessoa crê que Cristo morreu e perdoou os seus pecados, essa pessoa está salva. Nós temos um relato na Bíblia de um homem que estava crucificado junto com Cristo, e ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para aquele homem, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A salvação, ela é instantânea, no estalar de dedo. Acreditou, está salvo. Libertação é passos na vida da pessoa. Por isso nós nunca podemos confundir salvação com libertação. Salvação é instantâneo, libertação é passos. E para eu ser liberto, Jesus ele disse, eu preciso conhecer a verdade. Não é isso que ele fala em João 8:35? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer a verdade. Então a salvação, ela é instantânea, libertação é processo na vida de uma pessoa que está buscando a Deus, que não quer viver mais segundo o curso deste mundo, que enjoou de viver segundo o curso deste mundo, e aí ele começa a dizer, Senhor, eu não quero mais, eu quero uma nova vida. É decisão. Agora, existe um ensinamento que não tem base na Bíblia, que algumas igrejas ensinam, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não tem base na Bíblia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, se eu permanecer firme na fé, não me deixando afastar da pregação do Evangelho. O momento que a pessoa era salva, ela precisa agora permanecer firme na fé, porque o diabo ele anda rugindo como leão procurando alguém para devorar. E se a pessoa ela não buscar
força do Senhor para a sua vida, ela não alcança a vitória. Então, meus amados, uma vez salvo, a pessoa não está salvo para sempre. Ele só vai estar salvo para sempre se ele permanecer firme na fé, tendo comunhão com Cristo, buscando a face dele, se enchendo da graça. Foi por isso que Paulo fala lá em Efésios, que nós devemos que tomar toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau. E existe muitas pessoas que no dia mau elas são levadas, e a fé dela é sufocada. Então, meu amado, o que mantém firme a minha fé, é ouvir a pregação da palavra de Deus. Isso que mantém firme a minha fé. E quando eu ouço a pregação da palavra, a própria Bíblia diz que o Espírito Santo, ele levanta a minha fé nas promessas do Senhor que está revelada na sua palavra. Isso é importante. Então esse ensinamento aí, que muitas pessoas dão, uma vez salvo, salvo para sempre, não tem base na Bíblia. Só tem base na Bíblia se a pessoa permanecer firme em Cristo Jesus. Se ela permanecer firme em Cristo, ela está salvo para sempre. Se ela deixar ser levado pelos prazeres da carne, nós vamos ver o que Jesus ele fala, quando ele diz ali sobre a semeadura, que o homem saiu a semear. Então ele dá um ensinamento, que um saiu, e a semente ela caiu no meio dos espinhos, e diz a Bíblia que ali aquela semente cresceu juntamente com os espinhos, mas os espinhos sufocaram aquela planta, e ela morreu. E o que nós aprendemos ali com o ensinamento? A semente caiu no coração de uma pessoa, e ela brotou e cresceu, só que os espinhos cresceram juntos. Ela não quis negar o mundo, não quis negar os prazeres da carne, a fé ficou um tempo, mas com pouco tempo, os espinhos sufocaram a sua fé. E meus amados, por isso que muitas pessoas falam, uma vez salvo, salvo para sempre, não tem fundamento na Bíblia. E a Bíblia diz aqui, que nós somos salvos pela fé, não é pelas obras. Toda pessoa que fala, eu vou ser salvo porque eu faço isso, aquilo outro, não tem fundamento na Bíblia. A Bíblia diz que as nossas obras, aquilo que eu faço diante de Deus, é como trapos de imundícia. O que é trapo de imundícia? São aqueles panos, que as irmãs vão limpando a casa, e aí de repente aquele pano está todo já encardido, todo esfarrapado, todo rasgado, que não serve mais para nada, é ser lançado no lixo. Assim a palavra de Deus fala, que são as obras que o homem tenta se salvar, é como trapo de imundícia, que não tem fundamento nenhum. Agora nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, e ele diz que não é de obra, para ninguém se gloriar. Isso é, meus amados, diante dos pés do Senhor, todos nós somos iguais. Não é porque um é pastor, não é porque o outro é presbítero, não é porque o outro é um cooperador. Diante de Cristo todos nós somos iguais, diante de Cristo. E nós precisamos, todos nós precisamos da fé em Cristo Jesus, no perdão dos nossos pecados. Concluindo, ele fala no verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, isso é, há muito tempo, preparou para que nós andássemos nela. Então, meus amados, com base nesse versículo aqui, nós somos feitura de Deus. Todas as pessoas são criaturas de Deus, mas ele diz aqui a Bíblia, nós somos agora criados em Cristo Jesus. Isso é, nós somos agora criados com novos pensamentos, com novas atitudes, andando agora no caminho da justiça, no caminho da paz, da retidão, do perdão,
para as boas obras, as quais Deus preparou, diz aqui a Bíblia, de antemão, já no passado, para que nós pudéssemos andar nela. Deus preparou coisas boas para a gente poder andar e desfrutar dessas coisas boas para a nossa vida. Amém, irmãos? Isso não quer dizer que a pessoa, para poder ser alegre, ele precisa ir assistir o que o povo mundano está fazendo hoje, pulando lá, se divertindo. Para mim ser alegre, eu não preciso ver isso e nem participar dessas coisas. Não existe uma coisa que mais traz alegria para o coração do ser humano, do coração de uma pessoa que está em Cristo Jesus, de estar na presença do Senhor, de poder adorar, de poder render sua vida, de glorificar o nome do Senhor. Não existe coisa melhor do que isso. Então, a melhor coisa é poder adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém, meus amados? Das trevas para a luz, somente em Cristo Jesus. Amém? Vamos se colocar de fé, vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, eu quero te louvar, porque o Senhor abriu o caminho do homem até o Senhor. Nós te louvamos porque Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade, Jesus, Ele é a vida. Nós te adoramos por isso. Senhor, nós te louvamos porque essa vida que o Senhor disse que nós iríamos viver aqui neste mundo, em Cristo Jesus, que nós iríamos viver juntamente com Cristo, Senhor, é uma vida de vitória, é uma vida segura, é uma vida de paz. Senhor, eu te louvo, porque Tu nos ofereces essa vida. E eu quero orar por cada pessoa que está aqui nessa noite, cada pessoa, Senhor, que está assistindo, que está ouvindo a Tua palavra, Deus, que ela possa experimentar essa vida, Senhor, uma vida de paz, uma vida de alegria, porque o Senhor é a nossa paz, e eu te dou toda a honra e toda a glória por isso. Vem encher cada coração, Senhor, vem encher cada vida, Senhor, firma cada um na Tua presença, para que possamos trilhar na Tua presença, adorando e glorificando o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.